A autoridade não é simplesmente você entregar algum conteúdo para as pessoas. Isso qualquer pessoa pode fazer e hoje a inteligência artificial faz. Você precisa ganhar autoridade. Então, antes eu disputava atenção numa revista. Antes eu disputava atenção num outdoor. Eu tentava chamar atenção dessa forma. Hoje eu disputo atenção na internet. Marketing de conteúdo é você conseguir transmitir a mensagem de forma descomplicada, que atenda, como você falou, né, as necessidades, o interesse, as dores daquela pessoa, daquele público. Você tem que gerar valor, porque criação de conteúdo tem a ver com o valor que você entrega também. Quando a gente olha para, por exemplo, pesquisadores científicos que descobriram a cura de alguma doença. Pô, esse cara, ele teve conhecimento, resultado e confiança. As pessoas querem produzir conteúdo, só que elas esquecem que produzir conteúdo dá trabalho. Produzir bom conteúdo. Produzir conteúdo genérico não dá trabalho. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 3 aqui do StartCast. A gente tá firme e forte fazendo os Aos nossos trancos episódios. e barrancos. Isso aí. Parabéns pela nossa resiliência. Ó, e... Resiliência. E ó, vou te falar uma coisa aí, galera. Nós estamos preparando uma lista de convidados aí muito especiais e hoje a gente já trouxe a primeira convidada muito especial. Essa pessoa, na verdade, está devendo uma entrevista para nós. Há muito tempo, tudo que ela vem desenvolvendo profissionalmente e se especializando em cibersegurança, principalmente. Olha só. E vou te falar que desde quando a gente... Se você escutou o episódio número 2 sobre os bastidores lá do Start Partners, de todo o ecossistema, você vai saber que nós estamos aí há praticamente 6 anos desenvolvendo esse programa de canais, todo o nosso ecossistema. E essa pessoa que a gente trouxe aqui hoje para trocar uma ideia, ela já tá desde o início dessa época, hein? É verdade. De forma mais tímida, discreta, né? Mas tá desde o começo. Então queremos apresentar aqui a nossa content writer, Miriam Fernandes. Aê! A pessoa mais mineira que eu conheço. Seja bem-vinda. Aê, dona Miriam, seja muito bem-vinda. Cadê o bolo de cenoura? Poxa vida, Caramba, dessa vez mano. não trouxe o bolo de cenoura, hein? Ó, a Miriam Não chama mais, hein? a Esquece. Miriam tem um segredo, pessoal. Ela faz um bolo de cenoura excelente e cada vez que ela faz um novo, ele fica melhor. Exatamente. É só por isso que eu ainda Mas estou aqui, gente. Tem algo que ela faz Que melhor do absurdo. que... Tem algo que você vai lembrar que ela faz melhor do que Eu o vou bolo te de dizer. cenoura. Lembra? Dedo de queijo. Dedo de queijo. A gente já falou Faz que a gente muito tempo investiria. já. Dedo de queijo mesmo? Dedo de queijo. a gente deu esse nome. de polvilho A com gente deu queijo. esse nome, na verdade. Como que era o nome da marca que a gente tinha pensado na Dedo de queijo. Dedinhos de queijo aqui, Aí, ó. ó. Não, eu já falei, a gente investe fácil nesse negócio. Pois que é. isso, seria uma baita de uma franquia. Você tá perdendo Tô perdendo. oportunidade. Não, pra quem não sabe, o dedos de queijo são pães de queijo em um formato diferente. Esticadinho Parece assim, um né? dedo, assim, uma delícia. Você pode Nossa, comer é até muito bom. depois de 3 dias de vencido ainda fica bom. Não é verdade? Ô, Miriam, podia voltar a fazer aquilo lá, hein? Faz tempo, né? É, Pessoal novo nem conhece, Até né? pipoca gourmet você já fez. Tá vendo? Com leitinho, né? Com leitinho. Olha. 1001 receitas, hein? A Caramba. Miriam é a verdadeira mineira mesmo, né? Miriam, Tô tentando, né? por que você veio pra esse episódio? Vamos compartilhar um pouco pra galera aí. Olha, eu ia fazer uma piada, né? Falar assim, faltou pessoas. Faltou um Não convidado encontramos melhor. um convidado, né? Não tinha ainda um convidado. A gente cansou de conversar sozinho aí, o Rafa. Exatamente. Mas, Mentira. olha... Mas me disseram aí que a gente vai falar sobre marketing de conteúdo, né? Assim, Olha estratégias. Aí me colocaram aqui. Na verdade, esse é um assunto que grande parte do mercado de tecnologia, de cibersegurança, tem muita dificuldade, né? Muita. Discutir marketing de conteúdo, entender essa dinâmica do conteúdo. A gente tá nessa era, essa geração do conteúdo. Mas espera aí. Vamos esclarecer. Explica um pouquinho essa temática, né? O que é o marketing de conteúdo e, se puder, até compartilhar um pouquinho por que a sua ideia jornada de... também, ó. Por que a ideia de trazer esse tema pra cá? E depois acho que é legal você Sim. falar um pouco da tua jornada nesse tema. Então, basicamente, o marketing de conteúdo seria uma estratégia, né? Eu, particularmente, denomino dessa forma. Uma estratégia para alcançar e falar com o público que você deseja de uma forma mais próxima. Diferente da propaganda tradicional que a gente conhece, aquilo que a gente
conheci muitos anos atrás aí no rádio, na televisão, o marketing de conteúdo, ele dá a oportunidade, ele oferece a oportunidade para a empresa, no caso, para a marca, conversar de uma forma mais próxima com o cliente que ela deseja alcançar. Menos com invasiva, o público. talvez. Exatamente. E aí, nisso entra a questão da criatividade, né? Da questão da linguagem, as ferramentas em si, os formatos que vão ser usados. Mas o marketing de conteúdo, ele tem aquele objetivo de quebrar essa, vamos dizer, essa cara de propaganda, né? E conseguir alcançar o público desejado de uma forma mais criativa e interessante, eu diria. Né? Diferente do marketing de interrupção, né? Que é aquela propaganda tradicional. Diretamente das dores, né? Da necessidade real daquele público. Exatamente. Então, por isso que se torna mais próximo, né? Sim, algo que interessa de fato para quem vai ser alcançado por aquele conteúdo. E não simplesmente, toma aí meu produto, eu sou a empresa tal, venha consumir meu produto, ou venha fazer um serviço comigo. O marketing de conteúdo, ele vai muito contra, né? Esse tipo de pensamento. E é diferente. E é legal, porque você consegue fazer muita coisa que o marketing conhecido como marketing tradicional, que hoje em dia a gente nem fica mais fazendo essas denominações, né? Não tem. O marketing de conteúdo trouxe isso para dentro do mercado de uma forma que até então não existia, né? Isso que é interessante. O marketing tradicional, ele tá mais vinculado a uma publicidade do produto em si, né? Exatamente. Uma venda direta, né? Sim, que ainda tem, assim, o seu lugar, dependendo da forma como é feita. Mas hoje em dia... Faz parte de uma estratégia bem coordenada, né? Com as redes sociais, com a forma como as pessoas têm acesso hoje às marcas, né? A proximidade que há muitos anos atrás não existia. O marketing de conteúdo vamos dizer assim, o beabá de quem quer fazer qualquer coisa na internet, né? Mas a pergunta que não quer calar, dona Miriam. Vixe. Por que você caiu de paraquedas nessa área de marketing de conteúdo? Conta um pouco da sua jornada e o que você veio fazer na Start. Olha... O que você veio eu fazer costumo... em Mogi das Cruzes? Eu costumo Você tem apenas dizer... 2 minutos pra contar a sua história. Eita. Tô brincando. Eu costumo dizer que as pessoas, pelo menos da minha cidade, né? Pra quem não sabe, gente, eu sou de Governador Valadares, né? Então, Minas Gerais... A cidade que mais manda gente ilegal para os Estados Unidos. Sério? É verdade essa estatística? Já foi. Mas a cidade é tão ruim assim pro pessoal querer ir para os Estados Unidos? Não, na verdade, esse dado só foi descoberto porque Governador Valadares está extremamente lotado, porque o Trump mandou todo mundo de volta. Não tem mais mobilidade urbana nenhuma. Olha, hoje em dia, né, até mesmo por essa questão política que você falou, deu uma diminuída, mas alguns anos atrás... Valadares, o pessoal até brinca, Valadores, enfim, faz o trocadilho, esse trocadilho dólares. Aí bem ruim, mas lá era conhecido como a cidade que todo mundo ia ilegal para os Estados Unidos. Enquanto o pessoal tinha um sonho americano, eu tinha um sonho paulista, né? Olha Mirou só. nos Estados Unidos e acertou em São Paulo. Putz. Eu tinha um sonho de vir para São Paulo. Eu achava assim, São Paulo é a terra da oportunidade. Eu preciso ir para São Paulo para estudar, para trabalhar. Mas você errou, é a terra da garoa aqui, não é a terra da oportunidade. Pois é. Ultimamente me tapearam, eu fui tapeada. Ultimamente não dá para prever tempo, né? A Miriam é a única pessoa aqui na Start que gosta do calor. Nem sei se tá gostando mais. Eu ainda gosto. Você acostumou, né? Você acostumou. Mas já reclamo bastante do calor. Inclusive, algumas pessoas falam que eu não deveria, né? Mas... Compartilhar uma história da Miriam, gente. A gente ficava com o ar-condicionado ligado no talo, porque paulista, né? Calor, fica com o ar-condicionado o dia inteiro no escritório. Do nada, passava tipo uma meia hora assim, quente. Eu falei, cara... Quebrou o ar. Quente, mano. Como tem que alguma pode? Porta aberta. Esse ar tá horrível. Quando a gente ia ver o controle do ar-condicionado... Cadê o controle? Ele tá aqui? Não tá. O controle do ar-condicionado tava, tipo assim, 3, 4 graus pra cima, assim. A gente deixava no... A gente ela deixava ia no quietinho, igual mineiro. Ia igual mineiro, assim, lá. Principalmente na hora do almoço, né, Miriam? Olha! A temperatura tava lá no 22, 23. Quando a gente chegava, tava no 28. Nossa, mano. Uma chegava sauna. quente. E ela... Nossa, vocês estão com, difícil, calor? hein? Nossa, tá uma delícia aqui. Poxa. Não, tá tranquilo aqui. Todo mundo suando. Foi difícil me adaptar ao frio de São Paulo. E vocês ligando o ar-condicionado lá em cima, eu falo, gente, não dá. Tô passando frio aqui, porque é isso. Tá, mas continuando a sua jornada. Então, você tinha o sonho de vir pra São Paulo? Eu tinha o sonho de vir pra São Paulo, porque eu achava que, poxa, nossa, eu cheguei em São Paulo, pus o pé em São Paulo, achei o emprego, achei já a minha carreira, vou decolar.
Só eu tinha um aviso da minha mãe, né? Só não vira morador de rua. Esse era o aviso da minha mãe. Por favor, Otimista sua mãe, hein? Se você não conseguir nada naquele lugar, volta. Por favor, porque eu não quero que você fique na rua, né? Agora que eu conheço a mãe dela, eu entendo ela falando. Imagina, dá pra imaginar. Imagina, né? Mas aí, graças a Deus, né? Não virei morador de rua, até onde todos sabem, eu também. Você tem uma casa. Eu tenho uma casa, tenho, né? Graças a Deus. Condições aí. Mas assim, e aí eu tinha essa perspectiva, né? Eu tive minha primeira formação no seminário, me formei em teologia, e depois disso falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu tinha um leve devaneio assim, quero entrar na área de ilustração, quero mexer ali com design. E aí, só que as coisas foram diferentes depois que eu resolvi vir para São Paulo, né? Eu tinha ali um certo contato com o senhor Rafael, que não era nem um contato, né? Não era um criador de conteúdo, né? Criava o conteúdo, o cara tinha um canal, eu acompanhava o canal. E aí, né, eu seguia você no Instagram, coincidiu, né? Nós acreditamos que não foi só coincidência, mas eu acredito que o Senhor abriu as portas e eu tive a oportunidade ali de... Pô, a Start tá precisando de uma vaga, aqui tá com uma vaga em aberta aqui. Aí, meu Deus, o que é Start? O que? Redação? Eu nunca trabalhei com isso na minha vida. Eu só fiz uma pergunta pra Miriam. Você gosta de acho que era... De escrever? Eu Exatamente. Não sei se era só pra analisar os textos ou não, era pra escrever os artigos. Falei assim, você gosta de escrever? Ela, eu gosto. Falei assim, chega mais. E pra quem assistiu o segundo episódio, só pra fazer um parênteses. Essa época... foi a época onde a gente estava contando no episódio anterior, onde a gente estava tentando fazer... a gente cruzava, né? A gente saía lá da área com a bola, cruzava ela na lateral, corria, tentava cabecear e cobrava e apitava ao mesmo tempo. Então, nessa, a gente falou, cara, a gente precisa continuar produzindo material de blog, de artigo e tudo mais. E foi bem nesse momento que... Exatamente. a gente falou, não, vamos trazer 2019. Alguém que se dedique nisso. Você entrou em que mês de 2019? Em abril. Então eu me mudei em março e entrei em abril. Antes da gente lançar o programa de parceria. Foi. Mas porque a gente já estava tendo retorno com alguns clientes artigos, finais, né? Com alguns artigos, né? Tava tendo bastante interessado, porque a gente estava falando mais sobre governança de TI, a gente estava falando de assuntos que estavam abrangendo ali o prestador de serviço na época, e aí estava sendo interessante o retorno, e aí a gente falou, cara, seria bacana ter um foco nisso, né? Exatamente. E aí né, quando eu entendi o que era o que eu ia precisar fazer e quais seriam minhas demandas, eu falei, meu Deus, eu não sei nada, eu nem sabia que existia segurança da informação, o que vai ser de mim? A minha senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6 pra Deus! tudo, né? Não, e pior que quando você entra no universo da... O pessoal não sabe dessa no piada. Estúdio. Deixa no ar. Deixa no ar. E quando você entra no mercado da tecnologia, aí você fala, pô, é gigante. Aí depois você fala assim, cara, mas tem a cibersegurança, que também é gigante. Você começa a entrar nesse universo, é muita informação, né? Muita informação. É difícil filtrar, né? Exatamente. E quando eu cheguei, só para o pessoal ter uma ideia, quando eu comecei em 2019, não é que não existiam, né? Existiam já, obviamente, vários sites, blogs. Só que, assim, primeiro que muitos eram muito técnicos, então era difícil você encontrar conteúdo. Hoje em dia, eu acho que isso é uma das coisas muito positivas que a gente viu ao longo dos anos, né? Muitas empresas criando conteúdo e tentando fazer de uma forma mais acessível, mais simples. Mas quando eu comecei, tudo era muito técnico, era muito mais fácil sentar com o Fernando. Fernando, fala aqui comigo, grava aqui o Fernando falando, vou escutar, vou estudar, vou atrás, do que ver em muitos sites, muito blog. E essa foi uma das minhas preocupações, porque eu ficava, eu não estou entendendo, mas eu tenho que entender para eu poder escrever, para quem for ler isso aqui, entender também. Então, eu acho que esse é também dos benefícios assim, do marketing de conteúdo, é você conseguir transmitir a mensagem de forma descomplicada, que atenda, como você falou, né, as necessidades, o interesse, as dores daquela pessoa, daquele público, e realmente faça sentido, sem você ficar perdendo tempo enchendo linguiça ou ficando com a preocupação só de, quero divulgar minha marca. Não, você tem que gerar valor, porque criação de conteúdo tem a ver com o valor que você entrega também. Perfeito. Né? Sim. E isso foi uma das, assim, basicamente foi esse meu início. Aí depois fui caminhando, fui aprendendo. Tô tentando sintetizar aqui. Então você se desenvolveu em algo que você não tinha costume de fazer, que é o marketing de conteúdo.
numa temática que você não tinha conhecimento. Exatamente. Duas coisas ao mesmo tempo. Duas coisas ao mesmo tempo. São dois desafios. E, assim, marketing de conteúdo numa época onde estava começando a ter mais tração em cima disso. Era né? muito já forte tinha, blog mas... já, né? mas... Hoje, em tese, blog tá mais fraco hoje, né? Mas naquela época que ela TI, chegou... Isso era... Na época que a Miriam chegou, era muito fraco Facebook, Instagram, a gente não desenvolvia muito conteúdo. O blog era o blog era a estratégia, negócio, né? porque a gente falava muito de SEO naquela época. Então, hoje tá começando a voltar. Exatamente. Né? Não, e cibersegurança, uma parada assim... Morto. Mato. Quase completamente nada. mato. Era quase só ninguém blog falando. em inglês, praticamente, que eram bons. E olha lá, né, que era extremamente técnico, igual você falou. Então, assim, olhando esse cenário caótico, e numa cidade nova, com pessoas que você não conhecia, então... Tudo novo, né? Tudo um desafio. E aí eu acho que entra um pouco também, pra gente começar a conectar com quem tá assistindo e ouvindo a gente, que a gente se comunica com um empresário, empreendedor da área de tecnologia, que tem como referência a gente que está escutando esse podcast para entender como que ele tem mais resultado no mercado de cibersegurança. Beleza. Então, assim, compartilhe um pouco desse desafio, dessa fase de conseguir se organizar no meio de tanta coisa nova, né? E o que realmente foram barreiras que você criou e como que você foi superando isso ao longo do tempo. Porque eu acho que tem muita gente que está escutando a gente que tem essa dificuldade, tem isso como barreira. Pô, eu não tenho costume de escrever, eu não tenho rotina para isso, eu não sei onde pesquisar, eu não sei o que gera resultado, eu sei o que gera, o que não gera. Então, eu acho que isso é uma dinâmica legal, se você pudesse compartilhar um pouco de como você desenvolveu isso na Start, porque a gente foi descobrindo coisas juntos, né? Isso que é legal. Exatamente. Bem, como você pontuou, é até importante, eu não tinha, né? Hoje em dia eu já tenho, né, a formação na área de marketing. Mas nessa época eu não tinha nenhuma formação e não tinha conhecimento, assim, básico, né? De como eu posso fazer isso aqui, como eu posso estruturar um artigo, um texto, dentro da estratégia de marketing de conteúdo para entregar aqui para a empresa, para alcançar o cliente. Eu não tinha isso. Então, foi um baita desafio. Perdão. Mas foi algo que eu percebi que eu precisaria, como você falou, me organizar para conseguir atender isso, para conseguir suprir essa necessidade e realmente produzir. No começo foi difícil, você, inclusive, foi uma pessoa que me ajudou, porque você me ensinou ali o básico, como você estrutura uma pauta, como você pode ali fazer uma pesquisa. Mas, com o tempo, eu fui descobrindo alguns macetes. No começo, era bem difícil, porque eu não tinha noção de pesquisa, por exemplo, que é uma coisa muito básica quando a gente fala de artigo. Poxa, você tem que pesquisar em muitas fontes. Você tem que sempre partir do pressuposto, tá, beleza, eu tô entendendo isso aqui, mas quem tá vendo não tá entendendo? E melhor, será que esse único lugar que eu pesquisei aqui tem a informação suficiente para eu embasar um conteúdo para entregar para as pessoas? Geralmente não vai ter. Ainda mais hoje em dia, com IA, tudo mais. Mas o pessoal nem lê também, né? Tem isso também, mas assim, né? É uma preocupação que eu tive, fui percebendo com o passar do tempo, mas eu percebi exatamente isso. Eu fui desenvolvendo essa noção. Olha, eu preciso me organizar em relação à pesquisa. Então, uma das coisas que eu fui fazendo, que me ajudava, era, além de fazer as gravações, por exemplo, muita coisa eu não tinha conhecimento de como funcionava. Então, o que eu fazia? Eu, desde sempre, com os meus caderninhos, vou anotar isso aqui, vou anotar aquilo ali. Ou então, tô com uma dúvida, preciso trabalhar um conceito, mas eu não sei ainda o que é esse conceito. Eu sentava com o Fernando, que é o técnico aí, e falava, Fernando, explica pra mim como funciona tal coisa. Eu colocava o gravador, gravava o Fernando falando, e depois eu ia transcrevendo aquilo. Então, assim, por quê? Na época também, pelo menos, a gente não tinha acesso, não sei se em que pé estava a inteligência artificial, mas não tinha acesso a nada de transcrição. Muito também, né? Exatamente. Sim. Hoje em dia, você não precisa mais fazer esse processo todo, né? De, vou ouvir alguém falando aqui, depois eu transcrever. Não, você já tem ferramentas que fazem isso. Mas eu acredito que, assim, a minha percepção primária de eu não sei e eu preciso aprender, eu preciso sentar com quem sabe, eu preciso ouvir quem sabe, eu preciso não ter medo de admitir que eu não sei, me ajudou bastante. E a curiosidade, porque eu fui atrás de muita coisa. Então, assim, eu não sei. Quem sabe? Vou no YouTube. Tem os caras lá, a gente não tinha tanto conteúdo, mas já tinha... para vocês terem uma ideia, nessa época, o Daniel Donda já fazia conteúdo. Então, assim, em 2019, tinha alguns outros canais também. Só um recorte, Donda está convidadíssimo
Vira aqui no nosso Justíssimo, acho justíssimo isso, com certeza. Top. Então, assim, dando um exemplo de canal que eu acompanhava. Então, eu acredito que essa percepção, né, eu não sei, eu preciso me organizar. E ter essa noção me ajudou muito. Foram coisas que me ajudaram a sair de uma pessoa que não sabe para começar a entender, porque eu precisava primeiro entender o conceito para depois ir trabalhando. Mas, como você também pontuou, eu não tinha tanto tempo de, vou parar e vou focar só nisso aqui para depois eu ir produzir o artigo. Não, eu precisava fazer as duas coisas simultâneas. E a organização foi uma coisa que me ajudou. Porque, como você falou, eu vim para um lugar novo, tudo novo. E se eu não me organizasse, tem horário, eu vou colocar aqui... Sei lá, vou desenvolver aqui um método para cronometrar o meu tempo. Quanto tempo eu gasto de pesquisa? Quanto tempo eu gasto para estruturar uma pauta? Tudo isso me ajudou a ter uma rotina e saber, para eu sair daqui e para tal lugar, eu preciso de tanto tempo, né? Para eu sair do zero de nenhum conteúdo para ter um artigo pronto, eu gasto 1 dia, 2 dias. Então, eu vou metrificar isso aqui e vou ter organizado para eu ir melhorando, aprimorando ao longo do tempo. E o desafio está cada dia maior também, porque os formatos são cada vez mais variados, né? Porque daí você, como criadora de conteúdo, precisa conseguir adaptar essa linguagem multiplataforma. Porque uma coisa é você criar um conteúdo para Reels, outra coisa é criar um conteúdo para Stories, outra coisa é criar para o Shorts, para o TikTok, para o YouTube e para o blog. Então, cada um pede uma linguagem, cada um pede uma narrativa, cada um pede, mas sem perder a essência, que é a profundidade do conteúdo que vai entregar valor, gerar valor ali na ponta. A pergunta que eu te faço é, como que nesse contexto multiplataforma que a gente está vivendo, como que você adapta esse conteúdo, assim, na hora de até a pesquisa, a criação... Porque trazendo até para o contexto atual que a gente vive com os parceiros, muitas empresas de cibersegurança, de tecnologia, elas querem investir em conteúdo, em produzir conteúdo e tudo mais, até entendem que, poxa, é válido eu começar uma estratégia para gerar valor para o mercado, gerar autoridade, que a gente vai falar mais para frente sobre isso, mas eles têm dificuldade em aplicar os formatos. Ele quer fazer a mesma coisa e replicar para todos. E aí, quando o cara começa a jogar a mesma informação, a mesma narrativa, a mesma mensagem para todas as plataformas, ele não tem resultado. Aí passa 3 meses e ele fala assim, cara, marketing de conteúdo não gera nada. Resultado, não dá ROI. Então, como que você consegue, na sua criação de conteúdo, adaptar esse conteúdo para ele ser conteúdo multiplataforma? Eu acho que a primeira coisa que é necessário entender acho que nesse ponto aí a gente eu destacaria 2 coisas. Primeiro é que você precisa entender quem é o seu público e onde ele está. Porque, óbvio, a gente sabe que marketing vai abranger todos os canais, você pode fazer conteúdo para todas as plataformas, mas normalmente quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, pode ser que não funcione. E pode ser que seu público não esteja lá. Esse é um ponto. Significa que você não pode, por exemplo, se você produz conteúdo para um blog, você não pode estar no YouTube, no Instagram. Não, você pode estar, você deve estar, mas você deve entender em qual lugar está o seu público de fato, para você direcionar mais força e mais estratégia, vamos dizer, para esse canal específico. E a outra coisa que eu pensaria é, se você realmente sabe que você, por exemplo, você desenvolveu um artigo, vamos pegar um artigo como base ali. Aí eu desenvolvi uma temática de artigo. E eu sei que no Instagram, as pessoas não ficam lendo, por exemplo, legenda. Quando você entra no feed do Instagram, você fica lá rolando, você fica lendo a legenda? Dificilmente, né? Só os comentários. Às vezes nem o áudio, os comentários. Só os comentários que eu gosto de treta. Exatamente, o brasileiro tem o hábito de ver os comentários, não é? A pessoa nem vê o vídeo, mas ela já clica no comentário. Exatamente, mas a gente sabe que o Instagram, né, nos últimos anos, está focado em vídeos, em stories, né, em stories. Sim. Então, assim, tempo não cabe. De tela, né? Exatamente, não cabe você... focar e pegar... eu peguei e desenvolvi um artigo. Beleza, como eu posso destrinchar isso para o Instagram? Eu vou fazer um post? Provavelmente você vai gastar seu tempo... Teve uma época que vieram até os testes, né? Da galera colocar textos em stories ou comentários em alguma coisa do tipo. E realmente, assim... Foi se entendendo que, cara... É um tipo de plataforma mais rápida, mais dinâmica e, cara, não adianta você ficar colocando lá porque não vai rodar, né? Exatamente. Se tiver muito texto, as pessoas simplesmente elas saem, né? Porque eu acho que
o bom de ser multiplataforma hoje em dia é porque a gente começa a consumir o conteúdo baseado no interesse. Então, existem momentos que eu quero ler uma notícia, ler um blog post, porque eu quero agregar conhecimento, que eu quero estudar, que eu quero ver algo mais aprofundado. Mas existem momentos que eu tô simplesmente ali, tipo assim, só quero passar um pouco do tempo, tal, eu quero coisas rápidas. Mas o conteúdo, ele pode ser informacional e ao mesmo tempo criativo, trazer valor para a pessoa. Sim. Então, o multiplataforma, ele é interessante, mas o grande problema é que as empresas não sabem adaptar a mensagem, né, para multiplataforma. E esse é o segundo ponto que eu ia falar. Você precisa entender como você vai levar isso para os outros canais. Porque, assim, num blog post, você pode ser mais profundo. Num Reels, não. Se você quer atrair as pessoas com Reels, poxa, você vai fazer um meme, você vai fazer uma coisa curta, vai fazer um gancho provocativo. Você vai prender a pessoa ali nos primeiros segundos e acabou. Quer uma mensagem mais aprofundada? Beleza. Você direciona com CTA, né? Um botão de ação, coloca a pessoa para clicar na sua bio, para levar ela para outra plataforma, para então você ser mais profundo. Isso funciona para outros canais também. O próprio YouTube. A gente sabe que o YouTube, apesar das pessoas isso, eu tenho ouvido muito. Porque o YouTube, vídeos longos, não vira. Fala, depende de como você tá fazendo. Né? Além aqui do Startcast, a gente sabe que o YouTube continua sendo uma das plataformas, né, que tem mais peso no mercado em questão de vídeo. Então, eu acho que se você sabe, aí entra até um outro ponto dessa discussão, se você sabe quem é o seu público, né? Se você conseguiu já mapear o comportamento do seu público, sabe em quais canais ele tá mais concentrado, como eu disse, não é que você não vai, né, ter presença em todos os canais no sentido, no Instagram, YouTube. Mas se você entende que, poxa, meu público passa muito mais tempo, consome muito mais, dando um exemplo, né? Artigos. Então, o meu esforço maior, o meu conteúdo mais profundo, de mais valor, vai estar no blog. Mas eu posso pegar esse blog, destrinchar e, isso aqui dá um gancho para fazer um Reels provocativo, para fazer uma coisa de humor, para fazer um carrossel, que é um conteúdo de valor. Ou seja, se eu não entendo quem é o meu público, dificilmente o meu marketing de conteúdo vai ser funcional. Exatamente. E baseado nessa afirmativa, eu não vou conseguir ter uma estratégia eficiente se eu não estiver me comunicando da maneira correta. Também. Ou genérica, vamos assim dizer, né? Que eu acho que é um dos principais problemáticas, porque eu vejo muito isso, né? E até conversando muito com os empresários, empreendedores da área de tecnologia. É muito complicado. Por exemplo, eu sou o empresário, eu sou o dono do negócio. Eu dedicar parte do meu tempo para essa produção de conteúdo, que é, por exemplo, algo que você fez dedicado aqui na Start, é um negócio complexo. Porque é um trabalho, poxa, não é algo que simplesmente eu vou lá e faço. Existe toda uma técnica por trás a ser desenvolvida para executar um trabalho eficiente e gerar resultado com isso. E aí, qual que é a alternativa, geralmente? Eu vou tentar terceirizar o máximo que eu puder, né? E eu não sei se você tem visto isso como um risco ou o quanto isso de fato impacta, né? Mas a gente percebe que tem algumas opções terceirizadas que tentam trazer um formato padrão para qualquer tipo de segmento, né? Você acha que isso pode ser um risco para alcançar o público de fato? Sem dúvidas. É um grande risco, né? Porque quando você terceiriza, normalmente para quem você está buscando ali para terceirizar para você, não sabe quem é o seu público. Pode saber ali os dados, não estou falando que não vai pegar, né, as informações que você já tem, mas dificilmente vai saber realmente qual público você está querendo alcançar e quais são as dores daquele público, quais são as necessidades daquele público e como a sua marca deseja resolver e trazer, né, uma solução ali para aquele público. Eu falo isso porque até mesmo, além da Start, né, tendo contato com outras empresas, o que eu já vi de conteúdos que eu falo, poxa, é genérico, é raso e não tem nada a ver com o público que essa pessoa deseja, que essa empresa quer alcançar. Por quê? Porque normalmente o terceirizado tem um volume muito alto de produção, então a preocupação maior claro, vou gerar resultado, mas grande parte do meu resultado é atender muitos clientes. É que eu atendo esses clientes, entrego o produto para eles, né, o material que eles contrataram, e isso aqui, minha operação segue. Quando você tem ou você, né, dentro da sua empresa, tem um profissional, uma pessoa dedicada para isso, ou você mesmo está tentando ainda ali com as suas falhas fazer isso, é diferente.
Você atende, você sabe quem é o seu público. Você sabe quais são as principais dores. O que você vai precisar é entender como você conecta isso com as estratégias do marketing de conteúdo para poder entregar, de fato, uma estratégia boa, um valor que faça sentido para essa pessoa, para esse público que você deseja alcançar. Eu vejo também que grande parte dos empresários, eles acabam indo para a terceirização porque falta conhecimento mesmo de como contratar a pessoa, se ele contrata primeiro um gestor de marketing ou se ele contrata primeiro um content writer, né, que é o redator, ou se ele contrata... Ele tem essa dificuldade, se ele não tiver alguém ali que é um sócio de marketing que consegue direcionar nesse conhecimento, o cara ele vai buscar uma agência que atenda. E é aqui, longe de mim de falar que o problema está nas agências, né? Acaba acontecendo que grande parte do mercado ele se acostumou a receber um mesmo conteúdo. E aí, quando a gente fala de empresas de tecnologia, de cibersegurança principalmente, pensa que agora com o uso da AI, o cara vai lá no ChatGPT, foi o melhor universo possível para as agências. As agências agora, o que antes ela tinha que colocar 5, 10 redatores, ele coloca um monte de 1, 2 pessoas para criar por inteligência artificial. Faz todo o briefing daquele cliente, sobe num ChatGPT da vida, e aí ele consegue ter ali algo mais ágil para entregar. Só que mesmo assim, mesmo que o ChatGPT, uma inteligência artificial, consiga suprir em tese essa demanda, na minha percepção, o conteúdo ainda continua sendo genérico. Porque a inteligência artificial vai meio que criar meio que padrão para vários, né? Então, quando a gente começar, daqui a algum tempo, a gente vai começar a perceber que os conteúdos são iguais. E aí que parte o problema que eu quero que a gente discuta aqui. Que será que as empresas elas estão investindo corretamente no marketing de conteúdo? E se sim ou se não, qual seria a melhor alternativa, uma vez que esse cara precisa entender que o investimento no marketing de conteúdo não é curto prazo, é um investimento de longo prazo, que aí entra no assunto que a gente também vai explorar da autoridade, da referência. Onde que ele quer estar posicionado dentro do mercado. Na sua visão, você acha que para o cara tomar essa decisão de faz sentido ou não faz, por onde que ele deveria tomar essa decisão? Por que caminho ele deveria seguir? Ele contrata uma agência ou não? Se ele vai contratar uma agência, ele tem dificuldade, quais cuidados ele deveria tomar? Ou se ele deveria mesmo contratar um redator ou não, um gestor de marketing? Que, na sua visão, assim, olhando com um olhar um pouco mais tático assim, da coisa, o que você acha que deveria ser a decisão? Essa pergunta Eu quero fazer essa pergunta porque eu quero a sua resposta, porque essa pode ser que mude muita coisa na Agora não sou eu nem o Rafa falando, agora é você, então... Essa pergunta é difícil. Mas assim, tanto olhando para esse tempo, né, vamos para 6 anos aí na área de redação, como você disse, longe de mim criticar quem contrata a agência, né? E a agência tem o seu lugar no mercado, a gente sabe muito bem disso. Mas eu acho que, até pela experiência que eu tive, como eu disse, atendendo algumas outras empresas, eu percebi que até mesmo aquelas empresas que trabalhavam com agência, chegou um momento que a empresa falou, não dá para trabalhar com agência. Ou a gente vai contratar uma pessoa que é do mercado, que sabe, um freelance, seja para redação ou para outra área ali, mas que sabe do nosso mercado, ou a gente vai colocar um profissional dedicado aqui dentro. Por quê? Porque além dessa percepção do conteúdo, da questão do conhecimento técnico ali, de entender as necessidades que o setor apresenta, quando a pessoa está dedicada dentro da sua empresa, ela tem a oportunidade de entender mais propriamente o que é a sua empresa e como a sua empresa quer se posicionar no mercado. Algo que a agência, né, dificilmente vai conseguir, até mesmo diante das demandas que tem, da estrutura que apresenta. Então, eu particularmente acho que, principalmente para um setor como o nosso, faz muito mais sentido você ter um profissional ou tentar dedicado dentro da sua empresa. Miriam, isso envolve, como você falou, obviamente, eu não estou aqui ignorando, né, os fatores que vai envolver tempo, vai envolver você saber se você tem condições de contratar alguém, né? O investimento. Mas, como você disse, né, eu acredito que seja algo que, se você deseja ter resultados
significativos, mesmo que a longo prazo, porque é um efeito do marketing de conteúdo, né? Dificilmente as coisas são imediatas, mas se você deseja realmente ter bons resultados ao longo do tempo, você vai precisar. E se de tudo você não consegue, não dá com o budget que eu tenho aqui, não dá para eu contratar uma pessoa para colocar aqui dentro. Faça o mínimo de conhecer, de estruturar ali quem é o seu público, como a sua empresa quer se posicionar no mercado, o que você não abre mão. Porque se você não leva isso para a agência vai fazer com base no que ela tem de referência do mercado. E do chat GPT. Exatamente. A empresa fulana de tal se posiciona ajuda, assim. provavelmente. Vamos dizer assim, a empresa, por exemplo, é uma empresa de antivírus. As empresas de antivírus do mercado, elas se posicionam assim, então a gente vai usar isso aqui como base e acabou. Tá, isso pode ser péssimo. Normalmente é péssimo. Porque as empresas lá não têm a realidade da sua empresa. Você sabe qual é a sua missão, o que você quer entregar para o mercado, quais são os seus diferenciais. Não te dá autoridade, né? Exatamente. E até entrando nesse assunto especificamente sobre a autoridade, né? Se fala muito, né, sobre isso, principalmente no marketing, no âmbito empresarial como um todo. Você precisa ganhar autoridade para que você seja mais relevante, né? Essa é a ideia, porque eu estou disputando atenção. Então, antes eu disputava atenção numa revista. Antes eu disputava atenção num outdoor, né? Então, eu tentava chamar atenção dessa forma. Hoje eu disputo atenção na internet. Então, a quantidade de pessoas que estão jogando mensagens o tempo inteiro lá é muito grande. Então, se eu tenho autoridade, é porque eu tenho mais profundidade naquelas dores. Exatamente. Que é o que você está falando. Eu queria ouvir de você sobre o que é essa autoridade, né? Vamos pensar no mercado de tecnologia que a gente atua diretamente. O que é essa autoridade? A importância disso, na verdade, a relevância de se ter essa autoridade, que a gente até já está respondendo um pouco aqui, mas o quanto o marketing de conteúdo está atrelado a essa autoridade. Eu sei que a gente já está falando, mas eu acho que é importante conectar isso. É até difícil você, se a gente for ser genérico, é até difícil você falar o que é autoridade hoje, né? Porque, como você disse, tem milhares de pessoas produzindo conteúdo, fazendo coisas na internet com presença digital. E eu acho que é importante a gente diferenciar, porque, assim, autoridade não é simplesmente você entregar algum conteúdo para as pessoas. Isso qualquer pessoa pode fazer e hoje a inteligência artificial faz. E muito bem, por sinal. Muito bem e melhor do que muita gente. Mas eu acredito que a autoridade tem muito a ver com a qualidade. Com a qualidade do que você entrega para o seu cliente, para a persona que você deseja alcançar. E isso tem a ver também com, como você falou, com profundidade. Porque, assim, normalmente, qual que é o grande problema? As pessoas querem produzir conteúdo, beleza, só que elas esquecem que produzir conteúdo dá trabalho. Produzir bom conteúdo. Produzir conteúdo genérico não dá trabalho, mas produzir bom conteúdo dá trabalho. Você ter um conteúdo que tenha base, que realmente as informações estão solidificadas, você pesquisou, você validou aquilo, você não faz isso em um mês rapidinho, sabe? Então, acho que a autoridade é justamente você se tornar esse referencial, não simplesmente porque você chegou no topo. Falando da própria questão do SEO. A autoridade no SEO é você ser bem referenciado nas pesquisas. Quando você digita lá, sua marca, sua empresa aparecer ali no primeiro lugar, ou pelo menos na primeira página. Só que não é só isso. Até o próprio Google considera a autoridade com a consistência e a qualidade, a profundidade do que você está entregando para o seu leitor. E muitas vezes as pessoas que produzem conteúdo, elas não querem levar isso em consideração. Então, acho que, se você pensa, eu quero realmente conquistar a autoridade, você precisa entender que a autoridade vem com o tempo, você não vai construir isso do dia para a noite, principalmente em relação a conteúdo, e vem com, você quer se dedicar para fazer um conteúdo de qualidade, para que o seu leitor, para que o público que você deseja alcançar, seja educado no que você está querendo, né? Receba aquela informação e, ao receber aquela informação, você consiga conduzir ele dentro da jornada e ele automaticamente, né, você fazendo o processo correto da jornada, ele vai, né, ter interesse lá na frente pelo seu produto, pelo serviço que você deseja oferecer. Esse é um processo que é uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Eu tenho disposição para isso? Eu quero? Ou eu quero uma coisa de resultado muito imediato e acho que é fácil? Eu acho que é um cuidado que a gente tem que tomar. Eu acho que é uma consequência. A autoridade não é algo que você faz. É uma consequência
da qualidade, profundidade e consistência, pelo que você estava dizendo. Exatamente. É profundo isso mesmo. Eu tenho um ponto que, assim, a gente perdeu ao longo dos últimos anos com o advento das redes sociais. Eu acho que as pessoas, empresários até mesmo, confundem autoridade com influência. E influência não significa nada de autoridade. Tem muitos influenciadores que têm autoridade, e outros influenciadores que cresceram sem qualquer tipo de autoridade. Eles simplesmente porque ou teve sorte ou porque fala de assuntos completamente aleatórios e que não revelam ali profundidade, conhecimento. É simplesmente algo banal, digamos, raso. Beleza, esse cara é influente, né? Não deixa de ser. Eu vejo a autoridade como conhecimento, resultado e confiança. Então, quando a gente olha para, por exemplo, pesquisadores científicos que descobriram a cura de alguma doença. Pô, esse cara ele teve anos de estudo, ou seja, conhecimento acumulado. Esse cara teve anos de pesquisa, que aí revela também uma questão de confiança, porque daí você vê todo o histórico de estudo, de conhecimento dessa pessoa. Então, tem a questão de confiança, porque eu confio nesse cara, porque olha o tanto de tempo que ele estudou. E aí tem um último fator de resultado, porque ele estudou tanto que ele conseguiu encontrar o resultado de alguma doença, né? A cura de alguma doença, algum processo novo, alguma melhoria em alguma área em específico, né? Que estava sob estudo. E eu acho que a gente perdeu isso ao longo do tempo. Então, no final das contas, tem muita gente que é autoridade, mas ele ainda não se apresenta como tal, né? Ele tem muito conhecimento de anos de história, mas ele não compartilha esse conhecimento. Ele tem resultado na empresa dele, mas ele não compartilha esse resultado. Ele tem profundidade, mas ele não compartilha. E aí, no final das contas, o cara ele já tem autoridade. Ele só não está institucionalizado. Não está vendendo isso. Entendeu? Ele não conseguiu institucionalizar a autoridade que ele já tem como dono da empresa, como fundador, como empresário. E tem outros que estão no processo de. Então, existem dois caminhos. O cara que está criando autoridade que ele não tem, e aí ele tem que começar a desenvolver realmente conteúdo e resultado com os clientes. Sim. Ele tem que se aprofundar, se especializar nos produtos que ele vende, nos serviços que ele presta. Ele tem que se especializar nos clientes. E existe aquele cara que já é autoridade, mas é o que a gente chama de low profile. O cara que é a empresa que é, assim, exatamente, tem muito conhecimento, os clientes confiam muito, mas ele é pouco conhecido. Então, eu tenho essa percepção. E aí eu queria ouvir de você, assim, como que o marketing de conteúdo ajuda nesses dois cenários? Ou talvez no cenário do cara que ele já tem autoridade, mas ele talvez não tenha autoridade digital. Que a aí gente conhece umas pessoas que estão começando a fazer isso e quando você já tem uma autoridade, você jogar no digital é o melhor dos mundos, exato. Né? Porque o cara ele já tem resultado, ele já tem cliente, ele já tem case de sucesso. Então a empresa já consegue... ela só precisa, né, ter uma roupagem nova, desenvolver conteúdo. Aí eu queria saber de você, como que essa empresa começa a gerar conteúdo? Como que o marketing de conteúdo, de fato, pode ajudar ele a ser essa referência mesmo? Porque ele já é uma autoridade, né? Mas ele só precisa ser mais conhecido, que aí o marketing de conteúdo potencializa, na minha visão, né? Potencializa esse cara que já é uma autoridade. Sim. Eu acredito que uma vez que a pessoa já possui o conhecimento e já é essa referência, né, digamos assim, pelo menos na parte que importa, não que as outras partes não importam, né, mas na parte que importa que é, poxa, o resultado que ele já está gerando para os clientes, a forma como ele já tem o conhecimento, levar isso para o marketing de conteúdo, trazer isso para o digital, é um processo de primeiro entender, né? Eu acho que essa pessoa vai ter que partir ali do básico, de entender como funciona esses canais, como funciona o conteúdo para ela entregar isso para o cliente dela. E aí, estruturar. O exemplo que a gente deu lá atrás, de tipo assim, por exemplo, você pega um tema e desse tema você pode destrinchar isso para outros canais. Eu dei o exemplo do blog, porque o blog, hoje em dia, apesar dele não ter mais toda a relevância como tinha lá atrás, ainda tem o seu lugar, mas não é mais igual, né? Tem outros canais que têm mais presença. Ele ainda é um referencial interessante quando se fala de conteúdo mais profundo. Então, acho que o marketing de conteúdo ele pode ser uma boa ferramenta e a pessoa pode começar elencando ali assuntos que ela tem autoridade,
ela pode falar e pode destrinchar isso para outros lugares, né? Por exemplo, uma pessoa que tenha um profissional, seja ele um CEO ou seja ele um CTO, que é uma pessoa que tem bastante conhecimento. Ela pode começar, dando um exemplo aqui bem básico, né? Ela pode começar construindo conteúdo no LinkedIn, que é um lugar que, não sei se todo mundo sabe, mas é o lugar mais forte da comunidade de TI, de segurança, tem muita gente lá. Pode começar produzindo conteúdo ali e esse conteúdo migrar para os outros canais. Para ir para o Instagram, para ir para o YouTube. Por quê? Tudo isso vai depender da estrutura que essa pessoa tem. Não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero começar a fazer marketing de conteúdo, mas eu ainda não tenho capacidade de criar um canal para o YouTube para trabalhar esse conteúdo no YouTube. Tá bom, mas eu tenho um perfil no LinkedIn. Por que eu não começo a me estruturar como autoridade no LinkedIn e eu migro para os outros canais? À medida que eu Começa num lugar só. Começa num lugar só. Isso, na verdade, é uma coisa que a gente faz muito ainda até aqui na Start, porque apesar de termos pessoas dedicadas para isso, né, a gente tem um time pro marketing dedicado, ainda assim a gente sempre está fazendo muita coisa, né? E a gente tenta aproveitar o máximo de uma temática de conteúdo. Então, poxa, se eu vou lançar... Lembro que a gente falava muito sobre isso há um tempo atrás. Se eu vou lançar um infográfico sobre ameaças cibernéticas, então é um baita de um trabalho aqui de curadoria, de pesquisa que eu vou fazer. Tudo que eu puder fazer de extração desse conteúdo mãe, né? Poxa, vai virar outros tipos de conteúdo. Então, se eu tô fazendo um baita de um infográfico, de um material, sei lá, de um guia, alguma coisa, eu transformo isso no artigo, eu jogo parte disso no LinkedIn, eu faço um stories falando sobre... Né? Acho que a gente tem que ser inteligente para aproveitar as redes sociais. No marketing de conteúdo tem uma coisa que a gente chama de matriz. É a matriz do conteúdo. Você pega ali um tema, por exemplo, você falou eu vou criar um e-book ou um infográfico sobre ataques cibernéticos. Beleza, mas... Olha quanta coisa está envolvida quando você começa a pesquisar em ataques cibernéticos. Eu posso pegar esse tema matriz e destrinchar. Poxa, quais são os principais ataques cibernéticos? Como isso tem afetado? Qual é a relevância disso para o mercado? Tem muita coisa que eu posso fazer partindo desse tema central. Você pode fazer uma série de vídeos, uma semana de stories falando sobre os ataques. Então, hoje eu vou falar tudo sobre phishing, que eu conheço aqui no meu Instagram. Exatamente. Amanhã eu vou falar tudo sobre ransomware, que eu conheço, os casos que eu já enfrentei de ransomware no meu Instagram, porque eu já tenho um conteúdo matriz. Aí, a dica, hein? De grátis. Isso até aproveitar, né? Pra gente tentar ir até por um lado mais prático, pro cara entender por onde que ele começa. Porque, assim, eu parto da premissa de que quem está nos ouvindo aqui quer ser visto como autoridade no mercado de cibersegurança, principalmente. O que ele compartilha? Como que ele decide a pauta, o tema? Como que ele compartilha esse conteúdo? Você já falou, beleza, tem vários canais, você pode escolher um. Se você tem dificuldade com os múltiplos canais, escolhe um que você prefere, que seja artigo, que seja blog e tudo mais. Mas... qual conteúdo, qual tema, como que ele decide isso? Porque eu falo porque eu já atuo na área de marketing, né? Já atuei muito mais. Mas eu venho dessa área. E eu, quando ia criar conteúdo também pro meu Instagram, por exemplo, e LinkedIn, cara, você começa a travar, assim. Você fala, pô, o que eu crio? Do que eu falo? Se você não tem um especialista de marketing, se você não tem uma pessoa que gera esse conteúdo, você vai travar nesse momento do planejamento, né? Então, por onde que você começa quando você vai desenvolver esse conteúdo, decidir a pauta? Conta um pouquinho as suas estratégias. Eu sento e choro. Geralmente eu sento e choro. Não, eu acho que tem dois pontos aqui. Você pode partir se você quer entregar um conteúdo que de alguma forma vai educar, você já vai ter meio que um norte. Por quê? Você pode partir daquilo que a gente chama de pilares desse tema. A cibersegurança, ela tem os seus pilares, seus temas iniciais ali. O que é, como é feito, para quem, por quê, né? E aí você vai destrinchando para ferramentas, estratégias. É a mesma ideia da matriz. Mas tem um outro lado que é as trends, que são os assuntos em alta. Quando você quer produzir conteúdo, eu acho que você precisa olhar para essas duas coisas. Você pode e deve construir conteúdo partindo de um ponto. Eu quero educar o meu cliente, então eu vou trabalhar com os pilares essenciais, eu vou partir dos conceitos. Vou trabalhar um conceito aqui, o que é?
dando um exemplo bem genérico, né? O que é cibersegurança? Dentro da cibersegurança, eu vou precisar falar de muitas coisas. Vou precisar falar da tríade da cibersegurança. Eu vou precisar ir destrinchando por que as ferramentas existem, para que fim elas existem, dependendo do nível que eu quero alcançar. Mas eu tenho os assuntos em altas. Eu tenho uma ferramenta gratuita que se chama Google Trends. Que não sei se todo mundo aqui já ouviu falar. É a coisa mais fácil. Nem o login você precisa. Você digita lá, Google Trends. Você vai lá, acessa. Tem uma aba lá que vai te dar em alta. Vai te dar todos os assuntos em altas daquele dia. E aí significa que você vai produzir o conteúdo com aquele tema específico que está ali? Não, eu não estou dizendo. Apareceu lá contratação do Neymar no Santos. Um bom tema. Um bom tema. Se você digitar lá agora, vai estar quente. Os riscos de contratar o Neymar. Mas isso não significa que você vai produzir um conteúdo exatamente com essa temática. Mas isso pode te dar um bom gancho. Isso pode fazer você olhar para isso, você pode olhar para esse tema e pensar, como é que eu uso isso aqui como um gancho para poder falar do que eu realmente desejo falar para o meu cliente? Aí vem o ser criativo, né? Exatamente. E aí entra o ponto da criatividade. Porque às vezes, Lucas, eu não sei qual a percepção de vocês em relação a isso. Mas às vezes eu percebo que as pessoas acham que criatividade é você ser a pessoa mais louca, maluca. Também, mas assim, todo mundo tem um ponto de criatividade. E a criatividade, ela é despertada em nós por aquilo que a gente consome. Nós somos muito do que a gente consome. Então, assim, o nosso background de conteúdos, de questões culturais, tem a ver muito com como a nossa criatividade vai ser estimulada. Então, muitas coisas que hoje eu consigo usar como referencial, de ideia, para a criação de conteúdo, vêm das coisas que eu consumo, de filme, de música, de série. Eu vi uma coisa interessante aqui que eu tô lendo. Esse buscar também. E entra a questão da própria profundidade que a gente tava falando. Porque, assim, se eu sou muito especialista em uma temática, é muito mais fácil eu identificar os ganchos. Exatamente. Então, se eu conheço muito bem sobre cibersegurança, eu tenho a probabilidade de eu identificar mais ganchos criativos ainda maior. Exatamente, né? Porque eu vou saber mais, e eu vou saber como conectar isso. Não vai ser como uma pessoa que não sabe nada da área tentando forçar. Porque gancho, gente, gancho não é forçado. Gancho é uma forma de você, vamos dizer assim, chamar a atenção da pessoa, mas trazendo para um conteúdo de uma forma que faça sentido, né? Eu falei do Neymar aqui, mas, a gente tem que ver como que isso faz sentido dentro do que eu quero falar para o meu público. E geralmente o que você falou é interessante, porque o criativo, ele é muito visto com o animado, o espalhafatoso. Não, eu acho que o criativo, ele, na verdade, ele tá mais relacionado ao inteligente, né? A sacada, a captar essa ideia de conexão da mensagem. Então, tem tudo a ver mesmo com o que você está consumindo, com a profundidade que você tem dos assuntos. Isso aí é legal. Um hábito que eu desenvolvi aqui na Start é justamente essa questão de estar sempre olhando as notícias. De vários portais, de vários canais, me inscrever em news, de estar sempre acessando ali tanto os sites das empresas que são da área, como as que não são exatamente só da área de cibersegurança, mas são da área de tecnologia, são portais relevantes de notícias. Tudo isso vai me ajudar a ter um background, como eu disse, para eu poder criar. Porque para eu criar conteúdo, eu tenho que ser uma pessoa que tem ali uma bagagem para isso. Ninguém se torna, né, vamos dizer, criativo do nada e ninguém cria um conteúdo tendo nenhum referencial na cabeça. A gente sabe que muito do que se é criado, se não tudo, é referência de outros lugares, né? Sim. É uma forma de reinventar algo que já existe. Então, eu acho que eu iria por esse caminho, Rafa, de o que eu sei, como o Lucas falou, né? Se eu tenho domínio, se eu sou uma pessoa que tem profundidade, tem conhecimento técnico naquela área, eu já sei o caminho básico, né? Vamos dizer assim, para educar. Então, eu posso usar esses temas principais para começar, para guiar o meu leitor, a pessoa, a minha audiência ali, na jornada. E eu posso usar das trends, dos assuntos em alta, daquilo que é interessante, para fazer esses ganchos. Porque aí eu capturo a atenção de quem está vendo. Isso é muito, por exemplo, usado na questão dos vídeos curtos, mas isso também é bom quando a gente fala de conteúdo mais profundo. Só que aí é um outro assunto. Eu vejo também que existem vários... Na verdade, existem vários tipos de formato, assim, né? Que o pessoal acaba que, se a gente for seguir meio que o padrão da internet hoje, muito empresário vai querer começar a ter um perfil de influência e até se tornar um influencer, o que não tem problema nenhum, por sinal, que ele acaba gerando uma autoridade
em nome dele e que essa autoridade própria do fundador ali, ele acaba gerando leads, gerando oportunidades para os negócios dele. Mas eu vejo também que existem, quando a gente fala de algo mais institucional, a gente perde muitas vezes de trazer para a discussão que gravar um case de sucesso com o cliente é um conteúdo. Você compartilhar o antes e o depois de um cliente, de um pós-ataque ransomware, de um cliente que teve um incidente cibernético, de um cliente que você fez uma infraestrutura, refez a infraestrutura, sabe? Aquela ideia de expectativa e realidade. Então, existem vários formatos que... Compartilhar bastidores também. Então, tem tantos formatos que você precisa escolher um e começar. O grande desafio que eu percebo é que o pessoal não começa. E aí, quando começa, coloca as expectativas extremamente altas também. Exatamente. Achando que essa vai ser a decisão do século, que vai gerar o grande crescimento, que vai fazer a empresa dele crescer 1000%. E aí, quando ele não cresce, quando ele não gera lead, quando o lead vem lead que não é legal, ele fala, cara, não vale a pena, né? Então, eu acho que a autoridade vai muito além, né? E o marketing de conteúdo ele é só uma ferramenta para você gerar autoridade. Outra coisa que eu lembrei aqui agora. Tem muito empresário que ele já é uma autoridade no tema dele, mas ele nunca palestrou num evento. Ele nunca pesquisou os eventos da cidade e pediu para palestrar, se candidatou para uma palestra. Ele nunca tentou se candidatar para eventos maiores para ser um palestrante. Então, isso tudo acaba ajudando ele a construir a autoridade junto com a empresa dele, né? Então, existem formatos. O marketing de conteúdo ele é uma ferramenta e eu vejo que, poxa, o assunto aqui iria longe, na verdade, né? Mas eu queria trazer para você uma pergunta, né? O cara, ele quer começar a desenvolver, o empresário que está aqui, ele quer começar a desenvolver conteúdo na empresa dele, ele quer gerar autoridade, ele entendeu que marketing de conteúdo é uma ferramenta, é uma forma dele ser mais reconhecido, mas, na sua visão, quais são as ferramentas que podem ajudar esse empresário, essa empresa, ou até aquele marqueteiro que trabalha nessa empresa, está aqui nos ouvindo, tá igual você, né? Chegou, deixa eu pesquisar algum podcast que fala de marketing de conteúdo para a TI, que eu não entendo nada. Quais são as ferramentas que podem ajudar essa pessoa na produção, no planejamento de conteúdo e para dar esse direcionamento? Que você usa, talvez, aí no seu dia a dia. Tem sempre aquelas ferramentas que são básicas, né? Marketing tem 1 milhão de ferramentas, né? Começa por aí. Mas a gente tem aquelas ferramentas que são básicas. A própria questão do Google Docs, né? Que é ali indispensável. Ou se você usa Microsoft, né? O Doc é ali da Microsoft. Mas Word. Também é o Word, no caso, né? O Doc Office 365. Tem a galera fã da Microsoft não pode, aí que vai te empurrar da escada. Né? Mas deu pra entender, né? Mas enfim. Exatamente. E aí, o Doc, né? Pra você ter ali um lugar pra você escrever, enfim, fazer o básico, que é abrir um documento e escrever uma pauta, qualquer coisa que você quer direcionar. Eu já falei do Google Trends, porque é uma ferramenta bem básica, bem legal, algo que você consegue, aí você não precisa instalar nada, isso é super legal. Você consegue usar ali no navegador mesmo tranquilamente. Eu recomendaria, né, também, tem uma ferramenta que tem várias hoje no mercado, mas tem ferramenta de pesquisa para SEO. Tem a SEMrush, mas a SEMrush é muito cara. Você ia falar da SEMrush. A SEMrush que a Start nunca compra pra mim. É o meu sonho, mas era o meu sonho. Mas falar, pessoal, o SEMrush é muito bom, mas ferramenta cara. Se vocês estiverem nos ouvindo, dá um desconto aí, gente, pelo amor de Deus. Por favor. Meu Deus. Mas... É top a ferramenta, mas é cara demais. Mas existem alternativas. Exatamente, eu ia falar. Tem a ferramenta do Ney, né, do Ney Patel, que... Ela também é uma ferramenta de busca de palavra-chave. Ela falou do Ney, eu falei, mano... Ela tá usando a ferramenta do Neymar. O Neymar lançou uma ferramenta de SEO. Aí, pessoal, clickbait agora pra esse episódio do podcast. O que o Neymar tem... O que o Ney tem a ver com a cibersegurança? Nada, na verdade. E é uma ferramenta... ferramenta boa que vai dar pra quem tá pesquisando ali. Inclusive, ela tem a demonstração gratuita. Você consegue usar com um número limitado ali de busca por dia, mas você consegue fazer uma pesquisa ali de palavras-chave. E quando você, por exemplo, dando um exemplo, a palavra-chave ela vai te nortear para fazer muita coisa. Você pesquisa uma palavra-chave,
com as buscas ali, você consegue ter um referencial para criar conteúdo de várias formas. E isso é super interessante. Então, eu recomendaria também uma ferramenta de palavras-chave. O próprio ChatGPT, dependendo da forma como você usa, se você direciona ele bem, você consegue usar, né? E ele ser muito útil no seu dia a dia. Tente sempre usar ele para 2 coisas. Primeiro, para ele te ensinar algo que você não sabe, ou pelo menos te explicar de uma forma mais simplificada, dependendo do que você quer fazer. Dá o prompt correto, né? Exatamente. E aí, direciona a ferramenta de maneira correta. Não queira lá, faz isso pra mim. Pô, você não contextualizou, você não tá trazendo o que você quer, elenca os pontos, coloca ali, eu desejo criar isso, como você faria, tal. E vai, né, vamos dizer assim, treinando, porque é uma inteligência artificial, para que ele consiga dar respostas melhores, conversando mesmo com a ferramenta. É uma boa ferramenta. Tem as ferramentas de organização também, do tempo. Eu acho que você ter um gestor de tarefas, ainda que seja o básico, você não precisa contratar uma ferramenta caríssima, mas a gente sabe que tem o Notion, tem mais um, gente. ClickUp? O ClickUp também, mas o ClickUp Ela tá é porque é tentando meio lembrar os gratuitos. caro. Eu tô tentando lembrar. É caro, pô. Não, mas tem a Não, versão gratuita. versão gratuita com você bastante consegue recurso. usar ali com bastante coisa. 10 mil linhas. Acabou 10 mil linhas. Você precisa escrever lá, é só se organizar, né? Exatamente. Entendi. Uma coisa que né? Isso aí vai de pessoa para pessoa, mas que pelo menos me ajuda é sempre usar um contador. Tá ali usando um temporizador para metrificar. Pra ele fazer suas notas fiscais. Não, tô brincando, gente. Tô brincando, piada. Ter ali um temporizador ali para poder contar o tempo de quanto mais ou menos eu gasto em cada tarefa. Isso me ajuda numa questão de organização. Eu tenho uma sugestão de ferramenta. Diga. Eu acho que você conhece. Relógio, brincadeira. O Answer the Public. Não conhece? Não, essa eu não conheço. Ah, tá vendo? O Answer the Public foi adquirido pelo Neil Patel, por sinal. Que é uma ferramenta que você coloca aqui, por exemplo, cibersegurança. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai buscar todos os temas que estão em alta e que ele cria uma árvore de conhecimento para a pessoa estruturar um conteúdo. Então, ele pega aqui a resposta, o pessoal não vai ver, mas olha, ele pega aqui e ele fala o seguinte: essas são as respostas de buscas para a cibersegurança. E aí tem vários. Cibersegurança é difícil? Aí ele já traz para cá. Então, são temas que você pode... ele já vai te orientando para você criar conteúdos pílula, ou seja, conteúdo do blog, seja conteúdo no LinkedIn, no Instagram, o que quer que seja. Então, ele por isso que eu falei que pra galera ver aqui, ó. Vira a tela. Dá pra Por isso ver? que eu falei que Ó, o Answer the Public, galera, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu coloquei cibersegurança, mas ó, ele apareceu toda uma árvore de temas aqui correlacionados com cibersegurança. É muito legal mesmo. Isso aí que ele faz é exatamente a ideia da matriz, que a gente comentou lá atrás. Você deu um tema central, ele vai destrinchar isso para você olhar outros formatos, outros lugares. Ó, ele fala aqui, ó, cibersegurança é TI, cibersegurança é junto ou separado, cibersegurança é definida como, cibersegurança é reconhecido pelo MEC, cibersegurança onde trabalhar, cibersegurança onde estudar. Então, tipo, ele vai trazendo o que as pessoas pesquisam e joga aqui. E com base nisso, você pode estruturar um conteúdo e falar o seguinte, cara, eu quero ranquear nessas palavras. Caramba, mão mastigada, a gente faz isso na mão. Exatamente, por muito tempo. Pô, olha aqui, ó, cibersegurança, como escreve? Porque o pessoal eu já perguntei isso. Cyber ou cibersegurança. Eu já perguntei isso. Escreve cibersegurança. Exatamente, a gente fala cyber. Mas é muito legal a ferramenta, também eu recomendo muito. Sim, é uma ferramenta boa. Tem mais ferramentas? Tem algumas outras ferramentas, mas que são muito específicas, assim, são mais técnicas, não sei se faria tanto sentido. Você falou do Analytics? Exatamente. Se você já tem o site, né, aí entra o ponto. Se você já tem um site, já tem um blog, o Google Analytics é fundamental para você poder estar ali acompanhando e ele te ajuda muito. Tem muita empresa de TI, empresa de tecnologia, enfim, um monte de empresa aí que tem site, mas não sabe quantos acessos recebe no site. Ou não, o pior é que, assim, a gente conhece, já conversou com vários que não tem site. Não, que nem entendem a importância assim, disso. Aí realmente precisa, hoje em dia, essa presença digital, né? Eu acho que até... O site é sua vitrine, antes do próprio marketing de conteúdo, você tem que ter ali o teu site de referência, porque de alguma forma vai apontar para lá.
Exatamente. Isso a gente tem que tomar esse cuidado. E é sempre aquela coisa, né? O site é o seu domínio, é seu. As redes sociais a gente sabe, pode ficar... Óbvio, claro que o site pode cair, ficar fora do ar também. Mas assim, a rede social tá no domínio de terceiros, né? É ali a meta. A gente sempre viu dando problema nos últimos tempos aí. O site é o seu referencial, é o lugar onde a pessoa vai conhecer a sua empresa de uma forma que ela não vai poder conhecer no Facebook, no Instagram, no YouTube. É essencial. E deixa eu te perguntar, pra gente caminhar aqui pro fim, como última parte, eu sei que a gente já fala de marketing de conteúdo há mais de 10 anos, na verdade, principalmente no Brasil, mas ele foi criando várias vertentes, né? Sim. Mas na sua visão, assim, quais são as tendências de marketing de conteúdo específico pro mercado de TI, pro mercado de cibersegurança? O que você enxerga aí pros próximos, sei lá, 2 anos, esse ano, talvez o ano que vem aí, que vai ser muito frequente? O pessoal tem que estar de olho. Cara, essa pergunta... Pergunta do século. Essa pergunta pega, hein? Porque assim, a gente sabe que muito do marketing de conteúdo nesse setor nosso tá ligado às tecnologias em si, né? Tá ligado à própria questão da inteligência artificial, tá ligado às ferramentas que estão sendo desenvolvidas também. E eu acho que o marketing de conteúdo, né, no nosso setor tem olhado muito para isso também. Né? Não só isso, obviamente, que envolve também as práticas da própria questão do marketing em si, as tendências que vão acontecendo, como a gente já comentou aqui. A gente sabe que hoje, vídeos curtos, dando um exemplo, é algo que todo mundo já sabe que precisa fazer em algum sentido, se você quer aumentar seu alcance. Mas eu diria que a questão da inteligência artificial é um ponto, assim, crucial. Mas não a inteligência artificial pela inteligência artificial. A maneira como os profissionais estão utilizando a inteligência artificial para a criação do marketing de conteúdo. Tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Porque o que eu mais tenho visto são as pessoas apontando, galera, já tá dando para perceber. Tá dando para bater o olho e saber, isso aqui agora não é humanizado. Inteligência artificial que inibe o conteúdo da inteligência artificial. Sim. Ou então que humaniza. A galera tá nessa pegada. Conteúdo humanizado, gente, é feito por gente. Então, se você quer fazer marketing de conteúdo, faça você o marketing de conteúdo. Como a gente já falou, conte com essas ferramentas, saiba utilizar essas ferramentas, mas saiba que você precisa ser a pessoa que vai criar marketing, vai criar o conteúdo para fazer o marketing. É você. Talvez por isso os vídeos ainda se mantêm muito em alta, porque garante que é alguém... garante entre aspas, né? Mas, dá assim, uma segurança a mais. A galera que cria vídeo lá com aquele captions lá, o cara consegue mudar muita coisa ali, mas a própria inteligência artificial pega a pessoa e recria, só que você consegue perceber ainda no movimento da boca e tal. Eu acho que ainda vai avançar muito, mas é difícil dizer que vai substituir 100%. É difícil, realmente. Eu vejo também que, por exemplo, que aí não é uma questão de estar em alta ou uma tendência. Eu acredito que é uma presença que não vai mudar. Podcast. Como a gente está fazendo aqui, eu vejo que muitas empresas que assim já estavam no mercado há muito mais tempo, não faziam e começaram a investir em podcast. E aí fica até uma observação. Se você ainda não tem estrutura para fazer um podcast, você pode começar pelo menos tendo um canal no YouTube, para ter uma presença ali no YouTube, né? O podcast, você pode fazer ele em vídeo, pode fazer ele em áudio também. O próprio Startcast, né? A gente está aqui no YouTube, mas a gente também está no Spotify e outras plataformas de áudio. Mas eu vejo que o podcast, ele também é um formato de conteúdo que chegou há um bom tempo atrás, vem se reinventando, eu acredito que se reinventou com essa questão do vídeo e vai permanecer para os próximos anos aí. Muito da galera da área de segurança, de TI, tem explorado. Se o cara quiser investir mesmo em gerar autoridade, eu vejo que o podcast é uma saída muito interessante. Dá trabalho, porque não é tão simples assim de pegar e gravar. Eu acho que é algo que você precisa ter minimamente uma estrutura para ter um bom áudio, porque a pessoa vai pegar um vídeo que tá com uma qualidade ruim, um áudio ruim, hoje as pessoas não assistem, né? Exatamente. Então tem que ter um cuidado. Existem vários estúdios hoje em dia que estão surgindo aí para você pagar uma locação e eles já gravam tudo, até editam, dependendo. O investimento, na minha visão, vale a pena. Aqui a gente tem o nosso estúdio, então foi todo um investimento, a gente ainda tá melhorando, né? Mas eu vejo também, concordo que é uma
uma baita de uma sacada. E aí eu traria até um a mais, porque tem muito empresário, né, de tecnologia que fala o seguinte, cara, eu tenho dificuldade de captar clientes, né? Os meus clientes são muito específicos, eu não consigo trazer eles para conseguir captar por uma estratégia convencional de marketing ou de publicidade ou até mesmo de vendas, né? E existe uma estratégia de podcast junto com a ABM, que é Account Based Marketing, que você convida aquele potencial cliente que ele é uma referência, que você é um cliente que você quer conquistar e convida esse cara para uma entrevista, para um podcast. Caramba, que legal. Uma vez que você abre a porta, o cara abre a porta para né, ser... Porque pensa, a pessoa que está sendo convidada, ela quer também passar a autoridade dela e falar, olha, gente... Gravei um podcast, ela vai publicar no aquilo LinkedIn, que a gente falava, né? Eu não tô sendo direto, escancarado. Pô, você não quer comprar o meu produto aqui? Não, eu falo, pô, participa de um podcast comigo. Depois a gente toma um café. Tô vendo que você é uma referência no mercado, aqui na região e tal. Queria te convidar para um podcast aqui. A gente tem uma estrutura assim assado, esse objetivo e tal. Cara, aí você começa a trocar ideia com a pessoa e aí você vai inserindo tecnologia, cibersegurança e tudo mais. Terminou a conversa, pô, você já tem ali todo o ambiente necessário para você conseguir trazer essa pessoa para falar da tua empresa, do teu produto, conectar com um tomador de decisão, que seja essa pessoa, que seja alguém da empresa. Então, existem maneiras, estratégias para você conseguir usar o podcast também como um gerador de demanda, né? Não só, gravo e faço figuinhas torcendo para que as pessoas escutem. Não, cara, já grave com estratégia, né? Já grave legal. Com um objetivo. A pessoa que está vindo, ela já é um potencial cliente, né? Isso pode acontecer também. Então, eu vejo que podcast realmente é uma estratégia interessante de captação também, né? Não só para você... E óbvio, né? Você gera um objetivo de... Você gera um rebate além disso, né? Que é o seguinte, cara, além de eu estar trazendo um cara bom para conversar... eu ainda tô compartilhando esse conteúdo que demonstra que eu sou uma empresa preocupada com conteúdo, que eu tô me tornando uma autoridade e tudo mais. Sim, tô gerando valor ali, eu acho muito interessante essa estratégia. E assim, como eu falei também a mesma coisa do podcast, eu acredito que na parte de conteúdo de valor, conteúdo que a gente chama de material rico, conteúdo rico, é algo assim que continua, apesar de, deu uma repaginada nos formatos, talvez a maneira como distribuir pode ter mudado ao longo do tempo, mas é algo que, principalmente para a nossa área, continua sendo essencial. Eu vejo que as empresas da área de cibersegurança, de TI, elas trabalham muito com essa questão de conteúdo de valor, relatórios, e-books, white papers. Isso é fundamental, principalmente quando a gente fala de autoridade. Porque se você quer mostrar que você tem profundidade, que você... tem realmente capacidade para atender e para falar naquela área, você precisa entregar um material para isso. E aí entra o que a gente estava falando lá atrás. Não pode ser o chat que vai fazer. Você precisa fazer, você precisa sentar, escrever, ou alguém sentar e escrever. E se você, como você até falou dos cases de sucesso e tudo mais, na maioria das vezes, talvez quem está ouvindo a gente já tem muito dessas informações dentro da própria estrutura. Atendendo o cliente, já tem essas informações ali. E pode sentar e estruturar um conteúdo para entregar para o cliente. O cara pode transformar em vários formatos, né? Exatamente. Transformar num white paper, num vídeo do YouTube. Ele vai fazer um infográfico, exatamente. Uma cartilha, coisas. Que é uma coisa que pode ser mais reduzida. Um podcast e já virou um case. É verdade. Exatamente. A gente fez isso, aliás, no TSC. Miriam gravou quantos episódios? Foram... 10 episódios? 10 episódios. 947. A percepção foi essa. Foram. Miriam, muito bom, cara. Assim, de verdade, acho que daria pra gente ficar aqui mais umas 2 horas falando desse assunto. Com certeza. Eu gosto muito de falar sobre marketing e é importante porque muitas empresas, principalmente do nosso ecossistema, ainda têm dificuldade de conseguir adaptar uma boa estratégia, de ter um bom planejamento de conteúdo. E eu acho que cada vez mais a gente precisa estar trazendo aqui, não só você, mas também especialistas que estão discutindo isso. Empresas que estão implementando essas estratégias estão tendo bons resultados para trazer também um pouco do que eles têm feito. A Start é uma delas, a gente tem implementado há bons anos já a estratégia de conteúdo. E, poxa, o nosso crescimento se deu, acho que 100% nos últimos 6 anos, por estratégia de conteúdo, né? Então, a gente, óbvio, usou outras
outras formas, estruturas e processos dentro do que a gente gerou do marketing de conteúdo. Mas se a gente não tivesse o marketing de conteúdo para potencializar, provavelmente a gente não estaria no tamanho foi o ponto de partida para a gente trabalhar com o topo do funil que a gente fala, né? E poder peneirar esse cara, né? Que é aquilo que você falou. Você vai fazendo conteúdo, vai se aprofundando, e conforme você vai se aprofundando, o nível de interesse desse cara vai aumentando. E então, para finalizar, um ponto que a gente não citou é que o fato de por que fazer marketing de conteúdo, além de se tornar uma referência e autoridade, é que quando você se torna autoridade, o lead é mais barato, né? Porque o cara, ele confia tanto em você, ele falou, pô, o cara me ensinou tanto, gosto tanto dessa empresa. O custo de aquisição para um cliente eu passo a ter confiança naquela empresa. Eu falo, pô, eu acompanho muito, eu vejo que os conteúdos deles são muito bons. E esse cara, na hora que ele entra numa jornada de vendas, ali do processo de vendas, o time de vendas tem mais facilidade para vender o peixe, né? Porque você não precisa mais se apresentar de forma tão institucional. Porque eu falo, não, passa essa parte aí, o cliente fala, né? Passa essa parte porque eu já conheço vocês, eu já confio, só quero saber como que você pode me ajudar. Está diretamente ligado à geração de demanda, né? Que é uma das principais dores do nosso público, né? Das empresas de tecnologia, que é, poxa, eu não sei como gerar demanda de forma ativa, né? Geralmente eu recebo indicações e é assim que eu toco o barco. Agora, eu gerar essa demanda, o marketing de conteúdo tem sido fundamental para nós, como o Rafa falou, já tem sido a principal estratégia há 6 anos aí, que dá muito certo. E para concluir, um conselho final aí pra galera, o que você deixaria de sua marca aí? Putz. Difícil, você tem hein? 20 segundos. Ai, meu Deus. Não, como você é copywriter e content writer, você tem 144 caracteres para você... agora não é mais assim, né? Poxa vida! Você tem uma limitação de palavras para... Melhorou muito, hein? Mas eu diria que, assim, seja você um profissional de cibersegurança, um empreendedor que quer começar a trabalhar com marketing de conteúdo, ou você que é um redator, por acaso você está aqui ouvindo, alguém da área... Eu só diria que comece a fazer e persista, sabe? Como você falou, Rafa, às vezes a gente quer, principalmente hoje, né, os resultados de maneira imediata e eles não irão vir. Assim, dificilmente você vai ter, a menos que você viralize, e viralizar não significa nada, sendo muito sincero, não significa nada. A gente já tem testes que comprovam que a gente viralizou e não gerou nada. Não deu em nada, mas tenha consistência e paciência. E faça as coisas com qualidade. Porque quando você faz com qualidade, por mais que os resultados não sejam imediatos, à medida que o tempo passa, as pessoas vão perceber isso. O mercado vai perceber e os resultados vão acontecer. Então, foque em entregar as coisas com excelência, em fazer as coisas bem feitas. E aí os frutos disso vão aparecer, sem sombra de dúvidas. Muito excelente. bom. E eu queria, para finalizar esse episódio aqui, turma, fazer, obviamente, o jabá, porque a gente deixou só pro final, né? O jabá do nosso episódio. Eu vou deixar nosso CRO aqui, apresentar para vocês um pouquinho do jabá. Conta um pouquinho pra galera aí, Lucas, como que a gente pode ajudar, porque o QR Code apareceu em todo o episódio, então você pode conhecer um pouco mais da Start por meio dele. A gente conhece muito bem o nosso público, né? Vocês que estão assistindo a gente, e existe uma jornada, né? Seja entrar no mercado de cibersegurança ou atender essa demanda, né? Então, eu não sei se tem 1 ou 2 QR Codes, mas seria interessante colocar 2. Porque se você está entrando no mercado da cibersegurança, começando, cara, eu tô vendo isso como uma baita oportunidade, eu quero começar, eu ainda não tenho clientes, mas assim, tô vendo a movimentação e eu vejo isso como uma válvula de escape para crescimento e lucratividade. Existe a comunidade CSP hoje, que é basicamente ali uma escola onde a gente vai trazer vários pilares para a estruturação desse modelo de negócio em cibersegurança. Acessível, legal pra caramba, conteúdo toda semana, o negócio é filé mignon, né? Só que se você já está dentro do mercado, sei lá, trabalha com ferramenta gratuita, ferramenta paga, e poxa, eu tô querendo migrar a minha base, eu tô tentando achar uma ferramenta que seja acessível, né? Que robusta, mas o meu cliente consiga pagar, é aquele meio termo, né? Sim. Pô, você precisa se tornar um parceiro da Start. A gente tem o Edge Protect, que é o Firewall Next Generation mais acessível, com melhor custo-benefício e mais completo. E eu diria, o Firewall Next Generation mais surpreendente
do mercado de dúvidas. cibersegurança. E aí, Não tem ninguém que olha a nossa ferramenta e fala, caramba, nem imaginava que era tudo isso. Vou te falar que de layout, de intuitividade... De eu não quero recursos, prometer, de não quero prometer, facilidades. assim, igual aqueles caras falam, prometeu tudo, entregou nada, né? Né? Mas assim, a intuitividade do produto, a boniteza, acho que é um dos melhores. A gente de tem longe, síndrome de vira-lata, eu não vou Rafa. falar o melhor, mas top 3 aí do mercado. A gente vai te surpreender. Então, entra no QR Code, conversa com o nosso time para você se tornar um parceiro da Start, conhecer o nosso produto, obviamente, e você vai se surpreender. E tem esse aqui também, ó, Edscan. Bom, até tem um scan de vulnerabilidade. Cara, assim, é incrível. E pra quem Não tem igual, não. Pra quem tá indo nessa área Exatamente. Porque às vezes o cara fala assim, pô, mas eu já tenho uma parceria com um grande fabricante de firewall e tudo mais. Não tem problema nenhum. A gente tem também uma solução de análise de vulnerabilidades, de scan de vulnerabilidade, que te ajuda a entrar no seu cliente, a mapear as vulnerabilidades existentes e críticas que podem ali prejudicar o seu cliente com um ataque, um incidente cibernético que você não estava mapeando. E a solução é extremamente barata. A gente tem, diria que tranquilamente, assim, o melhor preço do mercado também com o Edscan. Então, também é uma solução que você pode conhecer por meio do programa Start Partners também. Então, vai no QR Code aí, vai ser um grande prazer. Tem coisa pra caramba pra você conhecer, aproveitar e já começar a produzir conteúdo pro mercado, pro seu público aí, ó. Já aproveita as dicas e vamos pra a melhor cima. solução, Bora acelerar. Miriam, muito obrigado, viu? Pela sua participação, pela sua agradeço. presença. Tamo junto. É uma honra. Tamo junto. Isso aí. É nóis, Valeu, galera. galera. Tamo junto.